Bem-vindo todos, né? Vamos iniciar aqui o treinamento de REST API com Delphi. Nesse treinamento, eu não pretendo fazer uma comparação no sentido de, talvez, degrenir alguma tecnologia. Nós vamos comparar 3 formas de criar APIs REST com Delphi, mas é bom deixar claro que cada uma, em seu determinado objetivo, atende a alguma situação que possa ser utilizada. Eu vou tentar focar, né, como é que eu vou dizer? Focar em argumentos, talvez, num nível, em uma API que eu considere robusta, que possa ser utilizada por muita gente ao mesmo tempo, focar na performance. Ao final de cada explicação, eu vou dar alguns pontos positivos e negativos, e sempre é válido fazer a pesagem deles para ver se aquilo se adequa ao seu cenário, né? Se não for importante para você grande performance, grande velocidade, não, se você não precisa se preocupar com gerenciar a sua memória. A gente vai fazendo uma discussão amistosa aqui para tentar fazer comparações entre as 3 formas de fazer e, ao final, talvez dizer assim, não, para esse caso aqui, essa aqui seria a melhor e tal, né? A primeira que nós vamos discutir vai ser o DataSnap. O DataSnap, que é uma tecnologia de software desenvolvida pelo embarcadeiro para implementar sistemas distribuídos e aplicações multicamadas. O que isso quer dizer? Ele é a ferramenta, digamos assim, oficial do Delphi para desenvolvimento de APIs e aplicações distribuídas. Ele tem muita coisa, não só desenvolvimento de API. Mas qual é um grande problema que eu já posso relatar para vocês dele? É que ele só funciona em versões específicas do Delphi, são versões pagas e entre as mais caras. Infelizmente, eu acho que isso se torna um ponto negativo. Eu vou abordar aqui das 3 tecnologias, pontos negativos, e desde instalação, questão de ser open source, né? No caso do DataSnap, se eu acessar aqui a página da Embarcadeiro e for atrás dos recursos das versões do Delphi, né? Abrir um PDFzinho aqui e pesquisar por DataSnap, só para vocês entenderem o funcionamento do PDF aqui. Aqui, essa coluna é o que está disponível na versão Professional e Community, que é a versão que nós temos acesso em casa. E aqui é só o que está disponível na versão Architect e Enterprise. Se eu pesquisar por DataSnap, todos os recursos que existem do DataSnap só vão estar disponíveis nas versões Architect e Enterprise. Posso avançar aqui. Isso, ao meu ver, é um ponto negativo, porque por mais que as empresas talvez banquem a licença, se a gente quiser estudar em casa o funcionamento, fazer exemplos, se torna um empecilho, né? A gente fica dependente da máquina que tenha uma versão registrada do Delphi. Infelizmente, a licença é um pouco salgada, né? Que a gente pode comprar só para testar em casa e talvez estudar, sai um pouco caro. Mas, enfim. Eu tenho aqui alguns links que eu achei úteis durante os meus estudos, a minha compilação de conteúdo. Eu fui montando. Alguns aqui são problemas que eu tive e resolver. Eu salvei o link da resposta, porque vocês podem ter esse problema na montagem do ambiente de vocês, né? Como, por exemplo, que configurar versos HTTP, problema do put delete do IS. Tem alguns tutoriais, né? Eu montei um exemplo de REST API com DataSnap, está disponível no meu GitHub. E é o mesmo exemplo que a gente vai fazer aqui na prática. Está tudo aqui já versionado. E vamos começar a codificar de fato agora. A instalação do DataSnap não é necessária, porque ele é nativo do Delphi, como eu comentei, salvo as versões Architect e Enterprise. No DataSnap, nós vamos desenvolver 2 formas de aplicação. Para cada tecnologia, eu vou fazer mais de uma forma diferente de uso dela, porque eu acho interessante nós compararmos as possibilidades. Claro que existe muito mais. Por exemplo, no DataSnap, eu escolhi fazer uma aplicação para rodar no sistema operacional, o famoso standalone, e eu vou usar também a tecnologia ISAP, que é uma DLL que a gente pode utilizar ela tanto no IS como no Apache. Eu poderia fazer um módulo CGI, poderia fazer um serviço do sistema, existem várias formas. Eu optei por essas por achar mais didático e eu vou aproveitar para introduzir um pouco da utilização tanto do IS
quanto do Apache, instalando nossos serviços com formas, com tecnologias diferentes em ambos, né? Eu acho importante não só saber desenvolver, como pelo menos um básico ali da parte da arquitetura, de poder publicar isso, né, num servidor, seja IS, Windows, seja o Apache no Linux, que é bem parecido com o que eu vou mostrar aqui no Windows, né? Primeiro que a gente vai fazer vai ser montar uma aplicação. Eu vou abrir aqui o Delphi. Eu vou utilizar para isso a máquina. Essa máquina aqui tem o Delphi XE6 registrado. Eu criei uma pasta treinamento REST API para ir criando meus projetos aqui. Vou criar uma pastinha aqui da Snap. E dentro dela uma fontes. Fechar aqui, ele está aberto já uma solution. Eu vou codificar aqui, eu acharia bem interessante se os senhores acompanhassem e fossem fazendo. Mas, até se eu for muito rápido, vocês podem pedir para eu fazer uma pausa para dar tempo todo mundo acompanhar, não tem problema. É só falarem aí. Espero sim, vamos aqui passo a passo. Por exemplo, estou com o Delphi aqui aberto, pronto para iniciar. Tá todo mundo ok? Se alguém tiver, é só avisar que eu espero um pouquinho. Pronto, então, todo mundo, ninguém falou nada, eu vou prosseguir. Para a gente criar, trabalhando com DevSnap, criar um projeto, eu posso vir aqui em File New, Folder, e aqui em Data Snap Server, dentro de Delphi Project que tem disponível no New Itens, eu tenho uma opção específica do Data Snap, que é o Data Snap Server. Dentro dela, eu tenho um Data Snap REST Application. Eu poderia fazer um web broker, poderia fazer um servidor, e aqui ele me dá um assistente para poder criar minha aplicação com o Data Snap. Facilita bastante nesse ponto, mas não que seja uma coisa exclusiva do Data Snap. Outras ferramentas que eu vou mostrar para vocês, outros frameworks, têm assistentes que facilitam integrados com o Delphi da mesma forma. Eu vou dar um OK. O primeiro projeto que a gente vai criar junto é um projeto Standalone Application, que aqui no meu é a primeira opção. Vou avançar. Ele pergunta se eu quero utilizar VCL Application ou FireMonkey. Eu vou escolher VCL Application. Ele me pede uma porta padrão para eu poder fazer meus testes. Eu vou colocar aqui 8081 e vou avançar, vou dar um Next. Ele me pergunta se eu quero adicionar, ele já deixa marcado por padrão os métodos de classe padrões, né, web files. O que eu posso adicionar aqui é autenticação, conexões mobile, módulo de servidor. Eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu vou tentar fazer o que eu creio que seja o básico, mas é um básico que pode abrir as portas para todo o resto que a gente tem, né? E eu vou fazer os mesmos métodos, as mesmas funcionalidades, as 3 tecnologias para facilitar a comparação, inclusive. Eu vou deixar... Oi, vai falar, Léo. VCL Application. A gente sempre vai trabalhar aqui com VCL. Beleza? Vou avançar. A porta, eu estou colocando 8081, mas vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu não gosto de colocar 8080 porque geralmente já tem alguma coisa rodando na 80 ou então na 8080. Então vou colocar aqui no 8081. Se eu tiver algum problema, eu posso mudar de porta. Tá ok? Todo mundo tá ok até aí? Pode falar, Igor. Como? O HTTPS ele é para trabalhar com a criptografia SSL, né? Então eu vou precisar de um certificado. Para esse exemplo eu não vou marcar, mas é um ponto interessante fazer uma API para explicar para o cliente, para colocar no mundo. Seria interessante você marcar a opção HTTPS. Aqui, para não complicar muito, eu vou no padrão sem HTTPS, só HTTP mesmo, beleza? É por parte do desenvolvedor empresa. Um exemplo, na AWS, se eu habilitar o uso do HTTPS no que eu publicar lá, ele me possibilita fazer a importação, eu faço um upload de um certificado meu
para poder validar o uso desse protocolo, né? Eu estou garantindo aquilo ali, entendeu? Vou avançar. Aqui vou deixar marcado só os server methods, só os métodos de servidor, as 3 opções. Não vou usar autenticação nem demais informações. Aqui ele me pergunta se eu quero criar o meu standalone com base em T-Component ou T-Data Module. Eu posso escolher qualquer um dos dois, eu vou optar aqui por T-Data Module, porque é a forma mais comum. Uma das grandes vantagens da Snap, aproveitando esse gancho, é que ele tem muito conteúdo na internet. Então, não é muito difícil você encontrar tutoriais passo a passo, mostrando. A grande maioria eu vejo que fala, exemplifica utilizando o Data Module, vou optar por fazer dessa forma para facilitar o entendimento. Isso, só o Server Methods. Depois do Data Module, ele me pede aqui o Project Location. Vou selecionar aqui aquela pastinha que a gente criou. No meu caso aqui está no disco D. Em projetos, treinamento, data snap, fontes. Vou dar um OK. E vou clicar em Finish. Vou finalizar aqui. Ele vai criar aqui para mim o meu projetinho. Vou clicar em salvar, para ele salvar aqui. Eu não vou me preocupar em renomear, nem nada do tipo. O exemplo que está no meu GitHub, ele está bem, como é que eu vou dizer, mais organizado, né? Vocês vão ver lá que eu tenho uma telinha bonita e tal. Inclusive, no final aqui, eu vou mostrar na minha máquina o projeto do meu GitHub rodando, para vocês verem, né? Mas é só questão de beleza, não é importante, né? Aqui, para o nosso caso, eu vou explicar agora os componentes. O que foi que ele fez? Ele criou aqui para a gente um formulário, né, como a opção standalone, um botão Start e Stop, um Edit para informar a porta que eu quero trabalhar, um botão Open Browser para poder abrir a página inicial do meu web service, por assim dizer, né? Um Application Event List. Esse cara aqui ele tem um eventozinho só para controlar os botões. Tem muita coisa aqui que não é bem necessária, que eu poderia remover. Por exemplo, esse Application Event List e tal. Ele cria aqui para mim um Server Methods Unit, herdando de T-Data Module. Esse cara aqui é onde eu vou ter os meus métodos do servidor. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso um pouco mais à frente. Por enquanto, eu vou só avançar aqui. E criou um Web Module Unit. Aqui é onde eu tenho meus componentes do meu servidor DataSnap. Do jeito que está aqui, nós já temos uma aplicação que já está apta a ser executada. Eu vou abrir ele aqui, vou dar um play. Vou dar um start. Opa. A porta já está em uso, como eu falei para vocês. Essas portas 8082. Vou botar uma lá na frente, 8089. Pronto, 8089 estava livre. Se eu der um Open Browser, ele vai abrir aqui no meu navegador, ó, página padrão 8089, da Snap Hash Project. Eu vou minimizar ele aqui. Eu prefiro utilizar o Postman para a gente visualizar melhor essas requisições. Vou abrir ele aqui. Está aqui o Postman. Fechar. Eu tenho aqui já, deixa eu ver, eu não tenho importado. Pronto. Versionado junto aos fontes da minha aplicação, eu tenho uma collection do Postman, que é um agrupador de requisições, e um environment, que é um ambiente que a gente pode usar para testar com algumas requisições prontas para facilitar. Como o foco aqui no Postman, eu vou já fazer a importação. Se vocês tiverem ele instalado aí, vocês podem vir aqui no botão Import. Se vocês não tiverem, o download dele é muito simples. Você vem aqui em Download Postman App. E aqui já aparece o botão para fazer o download. Quem não tiver, pode fazer o download aí. Se não for demorar muito, eu posso até esperar. Vocês cliquem aí, digam aí quanto tempo está demorando, não sei. Pronto, eu vou importar aqui
Mas eu vou explicar para vocês criarem a de vocês aí. Foi só mais para eu ganhar tempo, entendeu? Esse arquivo ele está no meu projeto no GitHub. Quem quiser depois baixar lá, ou se tiver algum problema aí, dá para baixar lá. Lá no meu projeto, dentro da pasta, tem uma pastinha Postman. Dentro dele está lá os 3 arquivos. Eu acho interessante criar do zero. Eu acho interessante. Isso. Eu vou importar ele aqui, ó. Import, upload files. Vou lá na pasta do meu projeto. Projetos, Hash API.snap, Postman. Vou importar esses 3 camaradas. Import. O que foi que ele criou aqui para mim? Ele criou aqui uma collection. No caso de vocês, vocês vão criar. Como é que eu faço para criar uma collection? New collection. Vou botar aqui o nome teste. Criou aqui a collection teste para mim, ó. Dentro dela, a DD request. Dá um nome para ela, vou chamar de teste. E aqui ele cria o request. Pronto, já está criado aqui. Pronto para ser utilizado. Quem quiser criar o seu aí, se possível, quem já tiver o Postman instalado, quem não tiver, se tiver perto, é só dizer que eu espero um pouquinho. Tá beleza até aí? Tranquilo. Show de bola. Eu fiz a importação da collection e desse carinha aqui que é chamado de environment. Como é que eu faço para criar um environment? Clico na engrenagem. Aqui embaixo eu tenho a opção ADD. Ele já aparece aqui para eu criar. O que é um environment? É um ambiente onde eu posso colocar variáveis para facilitar o meu uso. Por exemplo, eu vou criar aqui 2 projetos diferentes da Snap. Uma DLL Zap e uma aplicação standalone. Utilizando o ambiente, eu posso criar 2 ambientes separados e usar a mesma collection, né? Isso facilita porque eu não vou ter que criar uma collection para cada teste que eu vou fazer. Eu posso testar a mesma requisição em 2 ambientes diferentes, né? É uma forma de organizar aqui no Postman. Aqui é só dar um nome, também do mesmo jeito. Aqui em variável, eu dou um nome da variável, vou chamar aqui de URL, por exemplo. E aqui eu dou um valor inicial e um valor atual. Ele já carrega o inicial aqui na atual. Né? Se eu quiser, eu posso mudar. Depois é só clicar em ADD, seu ambiente está criado. Né? Se vocês criarem aí, é bem simples. No meu caso aqui, eu já tenho aqui alguns dados prontos. Né? Vou selecionar ele aqui, ó. Tem um menu de contexto para selecionar ele. Eu tenho aqui, ó. Eu vou escolher primeiro aqui Data Snap Application, que foi o carinha que eu criei, com uma variável URL, com um valor aqui padrão. Essa URL aqui que eu estou usando é a mesma URL que nós acessamos no navegador, 8089. Vou dar um update, ó. Para usar ela, é só botar chave, URL, fecha chave, barra. E aqui ele vai me retornar, no caso da Snap, uma página HTML, ó, a página HTML com os mesmos dados que foram retornados aqui, ó. Até aqui tá tudo beleza com todo mundo? Todo mundo conseguiu chegar nesse ponto? Tu pode ir acompanhando no visual, Léo. Depois tu pode codificar. Foi eu. Isso. Vocês podem fazer o seguinte, ó, Ctrl C no que ele abriu aqui no browser, Ctrl V. Vou vir aqui, ó, vou editar, Ctrl V. Eu vou só tirar essa barrinha daqui porque eu já coloquei ela aqui na URL, mas é a mesma coisinha. Aqui, ó. Exatamente. Isso. No nosso caso aqui é do tipo get, que é o padrão que ela vai criar aí.
E bota lá, variável, ou se quiser botar o endereço, fica a critério também de vocês. Se não quiser usar o ambiente, todo mundo ok? Vou avançar aqui. Sua API está rodando, está startado. Barra. Ó, faz o seguinte, Igor. Ctrl C, do jeitinho que está aqui. Ctrl V. Send. Método get. Só isso. Pronto. Provavelmente na variável deve ter colocado. Ó, eu vou te mostrar aqui, ó. Do jeito que está aqui, eu vou pegar aqui, ó, do 9 para trás. Ctrl X. Chave. URL. Fecha chave. URL. Bem aqui tem que estar selecionado o ambiente. Tá vendo aqui no meu, ó? Vou selecionar aqui, ó, só para garantir, ó, da Snap Application. Cliquei. Vou clicar no olho para visualizar, ó, tá aqui ela, ó. A URL. Eu vou editar para ter certeza que tá o valor que eu quero. Ctrl V, Ctrl V. Ou se quiser dar um reset all, ele joga o inicial para o atual e o persistir o atual para o inicial. E vou dar update. Chave. Isso. Vou fazer a requisição, ó. Essa página inicial aqui que é gerada, às vezes ela não é muito agradável. Se a gente for, por exemplo, publicar isso aqui para passar para um cliente, essa página padrão pode não ser a melhor pedida. Eu tenho como melhorar isso, né? Como é que eu posso fazer? Vou stopar ele aqui. Eu vou aqui agora. Deixa eu ver aqui. No meu web module. Lá no meu web module, eu tenho aqui. Deixa eu ver. Meu server. Só um minutinho. Não, eu tô olhando aqui, mas eu acho que é por causa da diferença de versão. Mas eu tenho um método. É, deve ser. Ah, não, tá aqui. Não, segui legal. Tava olhando pro cara e não tava achando. Enfim. Aqui no Web Module eu tenho um After Dispatch. Consisting, Content Type. É. Nesse cara aqui, no After Dispatch, esse cara ele é executado antes da gente fazer, antes da gente retornar qualquer coisa, né? Nesse cara aqui, eu vou fazer uma alteração. Eu vou pegar o response dele e vou setar nesse cara um content type application JSON. Vou mudar o retorno dele, ó. Porque a gente está retornando por padrão um texto string, né, HTML. Então eu vou mudar aqui o retorno dele. Em seguida, eu vou procurar aqui por um método chamado server default handle action. Deixa eu localizar ele aqui.
Isso, é. Ah, lembrei. Pronto, aqui. É, pronto. É um pouco confuso para mim isso daqui, porque é muita configuração em componente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí eu fico confundindo. Mas vamos lá. Aqui em Actions, né? Eu tenho uma propriedade Actions. Dentro dessa Actions, eu tenho aqui ó, uma default Action. Essa default Action, nela, eu posso... Cadê? Default, aparece aqui as propriedades. Eu posso criar aqui ó, um Action. Bem aqui dela. Ó, esse daqui é o default Action. Eu vou substituir esse código por isso daqui. Essa action default que a gente está vendo aqui é o que é apresentado quando a gente consulta o servidor a primeira string, a primeira vez. Eu vou apagar aqui esse reverse string action e esse invoke action, vou deixar só o default. Né? Os outros dois eu vou apagar. Vou deixar aqui só o default action, eu vou limpar um pouquinho o código para ficar mais simples. Ele cria com muita sujeira e fica um pouco complicado. Pronto, ó. Vocês clicam no Web Model Unit. Aí tem aqui uma action, ó. É na action, é. Pronto. Na action é que aparece essa tela aqui, ó. Pronto. Depois tu clica na action, aí tu vem aqui, ó. Nas propriedades ela muda. Aí eu vou em eventos, aí eu tenho um action, tá vendo? Isso. Aí ela é que cria. Entendeu? Show de bola. Aí ele cria, aí eu colei um conteúdo aqui. A título de teste, vocês podem escrever qualquer coisa aí. Sei lá, bem-vindo, Renan, bem-vindo, Michel. Só a título de mudar o conteúdo da saída padrão. No meu caso aqui, eu botei um HTMLzinho padrão que eu tenho aqui, só para exemplificar. Tranquilo? Até aí, todo mundo? Eu vou limpar agora, ó. Eu vou limpar alguns métodos. Não se preocupem. Eu vou dizer para vocês só o que é para ficar. Pronto. Só o que é para ter no web módulo de vocês são três métodos. São eles o DDS Server Class Get Class, que já estava aí, né? É só deixar ele. O Web Module Default Action. Esse cara aqui, o Default Action, ele é a página principal da nossa API, né? Eu vou só identar aqui de novo. Eu dei um Ctrl W para poder identar melhor aqui os. Aí quando é string, ele deixa a string tudo no. Pronto. Então, o que a gente tem aqui é o DDS Server Class Get Class, que é esse cara aqui, esse aqui a gente não mexe. O Default Action, que a gente criou agora. O WebModeler Dispatch, que é o Application JSON. E o Finalizer, Web Free WebModeler. O resto pode limpar. Né? Se vocês quiserem não mexer e deixar quieto, não tem problema. A única coisa que a gente alterou até agora foi o Dispatcher e o WebModeler Default. Se vocês perceberem, lá no Dispatcher, eu estou usando uma variável. Essa variável, eu vou declarar ela bem aqui, debaixo do WebModeler Class, um default application.json. Por que eu fiz isso? Porque
ora eu vou utilizar ela como sendo content type texto HTML, que é a minha página principal, ora eu vou usar ela sendo meu content type application.json. Agora que eu declarei a variável, eu vou trocar o default application.json pelo valor da variável. Então, nosso WebModeler Unit, vou renomear ele aqui para facilitar, vou só botar o WebModeler, o nome vem do antecessor. Beleza? E depois de fazer uma limpeza, a gente fica só com esses 3 métodos aqui. Tem vários componentes aqui que eu poderia tirar também. Né? Ele gera muita sujeira, isso é um outro ponto negativo. Tem muita coisa aqui que na prática não é necessário para funcionar. Eu estou com outro projeto aqui. Ó, esse outro projeto aqui é um projeto limpo, mais bonitinho, que eu criei depois de fazer alguns testes, vendo o que realmente precisava. E se vocês notarem, eu só preciso de 3 componentes. Eu não tenho necessidade desses caras tudinho aqui, mas eu não vou entrar nesse mérito. Perfumaria aí, isso a gente pode ver depois. Limpar o projeto. Vamos se preocupar em botar para funcionar. Vou voltar aqui no nosso. Feito isso, o que foi que a gente viu até agora? A página padrão e como mudar o content type. Isso aqui é muito importante, porque o content type padrão do DataSnap, ele é texto HTML. As próximas consultas, as próximas requests que a gente vai criar aqui, se a gente não trocar, elas vão sair como texto HTML. Isso é um problema? Não necessariamente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou comentar o uso da variável, né? Momentaneamente. Vou deixar comentado aqui por enquanto. Vocês podem deixar descomentado aí se quiserem. É só título de exemplo. Vou já descomentar ela. A próxima coisa que a gente vai ver aqui nessa classe, já expliquei esse método, esse e agora esse daqui. O DDS Server Class 1 Get Class, que é esse componente aqui, DDS Server 1, esse cara aqui, ele tem esse cara Class Get Class, que já vem implementado, a gente só tem que passar para ele, né? Ele tem um cara chamado Persistence Class, que é um cara que é variável, eu posso passar um valor, ele vai manter, né? Ele passa por referência. Para esse cara, eu estou passando a Unity Server Methods e Unity 1, que é essa outra Unity aqui que foi criada. E junto dessa Unity, eu estou passando o tipo dela, a classe dela, o T-Server Methods 1, que é esse cara aqui. Isso aqui não precisa mexer em nada, essa daqui ela já vem mais limpinha. Ela não vem com tanta sujeira quanto aquela anterior. Né? Tudo que está aqui está realmente necessário para o funcionamento. Até aqui está tranquilo, estou indo muito rápido para vocês, está tudo tranquilo. Pronto, eu vou repetir aqui o que eu deixei no WebModeler 1 e para que serve o Server Methods. O WebModeler é a classe que é o, digamos assim, o serviço. Eu só preciso dele, de 3 informações dele. Só preciso do WebModeler After Dispatch, que pode ser acessado como? Você clica no WebModeler, vem nas Actions, clica nos 3 pontinhos, ele vai aparecer essa telinha, onde eu tenho aqui uma Default Action. Aqui eu tenho as opções dela, né? Eu posso acrescentar e remover aqui. Eu vou em Eventos, On Action. Cheguei nesse cara aqui, ó. Esse cara aqui. O WebModeler After Dispatch, você clica no WebModeler e nos eventos dele já tem aqui um After Dispatch, que é o meu Content Type. Aqui é a minha tela padrão e aqui é meu Content Type. No DDS Server Get Class, DDS Server Class 1 Get Class, né, que é o DDS Server Get Class, esse carinha aqui, ó, Get Class, que está ligado ao DDS Server, essa parte de linkar os componentes é meio chato. Eu estou explicando aqui, mas no de você já veio tudo configuradinho. Não precisa se preocupar muito agora com isso. Mas é interessante saber, né?
Esse cara aqui, ó, ele está linkado ao meu DDS Server. E nesse cara aqui, eu tenho o DDS Server getClass. Por que esse cara é importante? A classe que eu estou passando aqui para ele, eu passo aí Unity e o nome e o tipo, né? A classe. Essa classe é a classe que tem os métodos que vão ser usados pela API, que vão ser consumidos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um echoString e eu tenho um reverse string por padrão, né? Só o que eu fiz aqui foi dar um Ctrl W, eu não apaguei nada nesse caso aqui. Deu para entender o funcionamento desses três caras até aqui? E foi que eu fiz a mais. No dispatch, eu estou pegando response, que é esse cara aqui, ponto content type. Oi. Eu vou mandar aqui no chat, mas não se preocupem, podem colocar qualquer coisa aí se quiserem. Mandei para vocês, quem quiser utilizar igual. Beleza? A única coisa que eu fiz aqui a mais foi criar essa variável content type, que está abaixo do var webModeler, aqui no meu webModeler, do tipo string, setando um valor padrão application/json. Quem não quiser digitar, eu vou mandar aqui também no chat. Mandei. Esse content type, ele por enquanto, ele está só sendo iniciado como JSON. E bem aqui, se ele passar pelo default, eu mudo ele para texto HTML, por causa da minha página principal. Futuramente, a gente vai alterar ele para application JSON novamente. A gente chega já lá. Eu estou finalizando só o meu webModeler, né? O primeiro dos arquivos aqui do meu servidor. Eu vou compilar esse cara. Ele deu um errinho aqui. São alguns métodos que eu apaguei, que não existem mais. Eu vou só apagar aqui. Yes. Pronto, já está compilando. É realmente um ponto negativo a quantidade de sujeira que ele gera. Muitos componentes, muita coisa que na prática eles têm a sua utilidade, mas são coisas que são casos que podem precisar, não é? Eu vou instanciar novamente aqui 8089, né? Porque a 81 está sendo usada e vou dar start. Bem aqui eu vou fazer o request. Olhem como mudou. O que está vindo aqui agora é a minha página HTML. Por que isso aqui é importante? Para alguém que vai consumir a tua API, isso aqui é o teu front-end, de certa forma, né? É aqui que tu vai botar o link da tua documentação, as informações da tua empresa. Então, é importante essa mudança. Fizemos aqui a primeira mudança. Qual é a próxima? Oi. Eu mandei no chat do Meet. Eu mandei no chat do Meet. Mas deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu aumento a fonte para você. Selfie. Como é que eu faço? Se eu achar aqui onde é que aumenta a fonte, já tá aqui, tá 10. Tá aqui 14 para ver achar dar uma melhorada boa. Pronto. Show de bola. Ó, content type, fazendo aqui a última revisão desse arquivo. Content type, string e application/json, DDS server get class. De onde é que esse cara vem? Ele é esse componente aqui que está ligado ao nosso DDS server. Esse cara tá aqui, ó, onGetClass, que está ligado ao nosso servidor, nosso server. Depois, webModeler defaultAction, que é a nossa página inicial. Você clica no webModeler, nas actions dele, que é uma propriedade, 3 pontos, defaultActions. Nos eventos dela, nós temos o onAction. E aqui eu mudo a minha tela principal. Por último, webModeler, nos eventos dele, eu response.contentType, eu passo a minha variável. Esse ANSI-string aqui é só uma conversão, porque esse cara ele espera um ANSI-string. Então, só para evitar um hint, eu coloquei aqui, mas não é obrigatório. Fora isso, morreu, não há mais nada a se fazer aqui. Está 100% pronto essa tela.
né? Esse nosso Web Modeling. Nós vamos agora para o Web Methods em Unity. Esse cara, eu diria que talvez seja o mais importante no dia a dia, porque depois que a gente configura essas coisas aqui, não é muito dificilmente irá ser mexido de novo. O que a gente vai fazer agora é criar endpoints, né, que são os métodos da nossa API para a gente trabalhar. Como é que eu faço isso? Aqui eu já tenho dois métodos, que é o EchoString e o ReverseString. Na minha environment aqui, nas minhas requests, eu estou esperando um echo, mas eu vou usar primeiro o padrão dele. Eu vou criar uma nova aqui, só para vocês verem, ó. add request, 3 pontinhos add request. Vou chamar ela aqui de qualquer coisa. Vou chamar aqui de eixo. Vou salvar. Tá aqui ela, eixo string. Ela é do tipo get. Para eu fazer a requisição dela, como é que eu vou fazer? Eu vou até fazer limpo e seco aqui para facilitar para vocês. Ó. Aqui é meu endereço, barra. Vou chamar agora, para eu chamar um endpoint, tem um outro detalhe interessante. No DataSnap, eu tenho que seguir um certo padrão para poder fazer a requisição. Qual é esse padrão? Ele é configurável, mas eu não vou mexer nisso, eu vou deixar o padrão dele aqui. Eu tenho um componente aqui, que é o DSH-HTTP Web Dispatcher. Esse cara que está ligado também ao nosso server, né? Se vocês notarem, esses três aqui são os três que a gente precisa para fazer o nosso API funcionar de fato. Aqui tem mais coisa, questões de proxy, né? Tratamento de arquivos, mas a gente não necessita disso para o básico que a gente está fazendo aqui. Nesse cara, eu tenho aqui o contexto REST, né? E tenho o contexto DataSnap. Como é que eles funcionam? Primeiro eu vou chamar o meu contexto DataSnap, depois eu vou chamar o meu contexto REST. Então, posso sim, ó. Aqui no fontes, eu tenho o DSH-TTP Web Dispatcher. Esse cara ele tem duas propriedades, que é o REST Context e o DS Context, que é o contexto do DataSnap e o contexto do REST. Para poder acessar os métodos do DataSnap, eu vou precisar do DataSnap Context, que aqui eu vou deixar como DataSnap, que é o padrão. Eu vou chamar ele depois do meu localhost 8089, no meu caso. Depois dele, eu vou ter que chamar o meu contexto REST. Contexto DataSnap e contexto REST. Depois desses dois caras, eu vou ter que chamar agora a minha classe que contém os meus métodos. No meu caso aqui, vamos olhar aqui, o padrão criado é tServerMethods1. Vou dar um Ctrl C, vou colocar aqui. Depois disso, é que eu posso chamar o meu endpoint de fato. O que é o endpoint? É esse método que foi criado aqui. Vou dar um Ctrl C no nome dele, barra, vou colar. Como é que eu faço para passar o parâmetro? É só para colocar barra e passar o parâmetro que você quer. Vou colocar aqui meu nome, Gladstone Matos. Vou fazer o request. Temos aqui, ó, um result. Tá vendo? Ou seja, o que eu mandei, vamos analisar aqui, ó. Esse método EchoString, se eu for na implementação dele, ele recebe um string e retorna ela mesma. Então ele é bem simples. Muitas APIs fazem esse tipo de coisa para testar se está funcionando. Aqui eu tenho a minha URL de requisição. Um outro ponto que eu confesso que me incomoda um pouco no DataSnap é a necessidade de eu ter que colocar tanta informação no meu endpoint para poder fazer uma requisição. Porque a grande maioria, se não todos, confesso que assim, dá para fazer em outras linguagens isso, mas eu creio que não é muito usual. Não costumo ver muito, né, esse tipo de coisa. Eu sou obrigado a colocar um contexto do DataSnap, um contexto REST e a classe que tem os meus métodos. Mas vamos avançar. Aqui no EchoString eu passei o meu nome e ele me retornou.
Vocês estão vendo aqui que ele está me retornando um HTML. Isso aqui não chega a ser um problema, porque eu posso vir aqui e mudar para JSON. Só que é um pouco incômodo quando a gente começa a trabalhar muito com a API. Toda vida que eu quiser ver o retorno estruturado, eu ter que vir aqui e mudar para JSON. Então, quando a gente está desenvolvendo uma API, é muito importante a gente pensar no cara que vai consumir. Isso aqui se torna um pouco chato. É mais simples se já vier por padrão meu content type do tipo JSON. Como é que eu faço isso? Vocês lembram que a gente criou uma variávelzinha chamada content type com padrão application JSON? O que a gente vai fazer agora, lá no nosso server methods, é criar uma procedure privada. Vamos aqui. Vou criar aqui uma procedure private chamada configurar header. Essa configurar header, o que ela vai fazer é setar o meu content type, vou até dar um Ctrl aqui, para application JSON. E essa configurar header vai ser chamada dentro de cada método da minha API. Por esse motivo, eu criei uma procedure para poder utilizar isso, porque ela vai ser chamada em mais de um lugar. Para cada método, a primeira coisa que eu faço é configurar o header. Para poder acessar a variável que eu coloquei aqui, que eu criei lá no meu web model, eu vou ter que dar uses no meu web model unit. Deixa eu ver se ele já não está aqui. Tá não. Vamos colocar ele aqui. Vamos compilar. Terminate. Vou parar minha aplicação. Vou dar o play. Vou dar um start. 8081. Vou até mudar logo para padrão aqui. 8089. Para eu não ter mais problemas. Cadê aqui o texto? 8089. Vou dar um play. Start. Se eu vier aqui agora, ó, requisição default. Tá rodando meu servidor. Status online. Vou no echo. Aliás, no echo string, né? Fecha string. Meu resultado padrão agora é formato JSON. E não foi muito complicado fazer isso, não é? Oi, Raimundo, teve algum problema aí? Respondeu. Eu não tirei, eu só dei uses. Ó, a declaração do content type continua sendo no web model, porque eu vou usar ele aqui, ó. Eu tenho que passar ele para o meu after dispatch para mudar o content type. Lá no meu server methods, eu só faço dar uses no meu web model, ó. Uses web model, porque aí eu consigo acessar a variável. E para cada método, eu consigo configurar. Nossa, eu vou te mandar aqui o conteúdo para ganhar tempo no Meet. Mas explicando aqui para vocês. O response, né, que é um dos parâmetros do After Dispatch, ponto content type, né, o content type da minha resposta, eu troco para o content type da minha variável. Basicamente é isso. É bem simples de fazer e, querendo ou não, para o usuário final e até para nós durante os testes, faz uma diferença ele já vir formatado em JSON. Quando a gente tiver um objeto com muitos campos, vir uma linha reta dificulta a visualização. Se ele já vier no formato JSON, é mais fácil da gente identificar os valores das propriedades. Basicamente, aqui nós já temos uma API com método funcionando, já temos o básico, né? Eu vou entrar um pouquinho a mais aqui agora, só em algumas informações importantes. Vou dar um stop aqui. Esse método string eu vou renomeá-lo para echo.
Pronto. Vou renomeá-lo para echo, ele continua recebendo um value. Eu vou mudar agora aqui o retorno dele para JSON Object. Eu vou retornar um objeto JSON. E vou apagar o reverse string. Vou mudar aqui o echo. Vou mudar o result. Aqui dentro, continuo fazendo a configuração do header, mas agora eu vou criar um objeto do tipo JSON Object. Esse objeto, vou criá-lo, objeto, desse ponto igual, JSON Object.create. E para esse objeto, eu vou adicionar add pair, é o método que a gente utiliza. Vou adicionar aqui para ele um tJSON pair, que é um valor, ponto create. Esse cara recebe no seu construtor dois valores. O primeiro vai ser result, uma string result, e em seguida o value. No meu result, eu vou passar o meu objeto. Para que eu estou fazendo isso daqui se já está retornando um tipo JSON? Isso aqui é para mostrar para vocês, quando a gente estiver trabalhando com objetos mais complexos, a gente vai montar a estrutura desse JSON já no JSON Object. Então, já estou fazendo aqui desde o início tratamento para trabalhar com o JSON Object. Vamos executar aqui, vamos executar. Vou startar. E vou executar. Vou fechar aqui o echo string. Deixa eu apagar aqui o echo string. Delete. Não preciso mais dele. Vou agora no echo. Server method. Snap. Opa! Eu estou usando aqui outro nome, né? Aqui no tserver methods 1. O exemplo aqui estava tserver methods. Faltou um. Só para bater logo com o que está aqui, vamos trocar esse cara aqui para tserver methods. Eu não preciso ficar trocando. Vou renomear aqui, é só tirar um. Replace all. Pronto. Alt PB. Tem que colocar aqui, né? Tirando um também. Alt PB. Pronto. .89. Vou startar. Server method. Server methods. Está certo. Deixa eu ver aqui o que foi. Echo 8089, data snap, rest. Deve ser. Deixa eu ver aqui. Abrir aqui, tá rodando. HTTP, contexto é data snap. Tá com problema no próprio Delphi aqui. Esse cara não tem, ele é só uma classe. Não, tá certo, ele não... Ele é um componente realmente. Trabalhar com base em componentes, eu confesso que eu também não gosto muito desse tipo de coisa. Mas vamos para frente. Era isso mesmo, Igor. Valeu aí.
Pronto, vou até voltar aqui a variável. Pronto. Temos aqui agora o echo funcionando, né? JSON, ele retorna um objeto JSON dentro do result, né? Eu tenho aqui agora, para a gente ganhar tempo, vou digitar. Aqui a gente já tem um método get, que é o básico de uma Web API funcionando, resultando um objeto JSON. Nós vamos criar agora mais 5 métodos. Aqui no meu server methods 1. Esses 5 métodos vão ser chamados de soma, que vai receber um value 1 e um value 2 integer, retornando JSON object. Esse exemplo aqui é para mostrar para vocês a passagem de 2 parâmetros em um método get. Eu tenho aqui um método usuário, aí a gente vai fazer um CRUD aqui também, um CRUD usuário, que retorna um tJSON array. Aí tem uma coisa interessante sobre o DataSnap. Ele tem um padrão de que os métodos, por exemplo, echo, soma e usuário são get, né, são métodos select. Se eu quiser utilizar um outro verbo HTTP, como put, post ou delete, eu tenho que utilizar o prefixo, no caso do put, accept, no caso do post, update, e no caso do delete, cancel. É a forma como ele faz para mudar o acesso do verbo HTTP. Né? Eu estou usando aqui usuário, né? Ó, todos são usuário, mas o verbo HTTP muda na utilização deles. Aqui não tem nada, é select, accept é put, update é post e cancel é delete. Vou criar aqui os métodos. Entendeu? Eu vou correr um pouquinho porque eu queria terminar, pelo menos o standalone ainda hoje. Mas não se preocupem, isso aqui tudo está disponível lá no repositório. Vocês podem ver lá o código e fazer o exemplo funcionando. Vamos implementar aqui agora o accept de usuário. O accept de usuário, eu vou copiar aqui o código do meu exemplo para ganhar tempo, mas vou explicar. O accept, como a gente viu aqui, ele é um put, ele é um update. Eu configuro o header, né? Crio um objeto, como a gente já tinha visto. Aqui eu criei duas variáveis, usuário e senha. Né? Esse usuário, eu vou verificar dentro do meu dados, que é o que é recebido pelo meu accept, se ele tem um nome, né? Se esse cara não é nulo. Se ele não for nulo, eu leio o valor dele, dados.getValue, nome. A senha é a mesma coisa, para poder capturar. Esses caras aqui, nome e senha, vão ser passados via o corpo da requisição para esse método. No meu objeto retorno, eu vou retornar a mensagem usuário, o nome do usuário que eu passar, com a senha que eu passar, foi atualizado com sucesso. Como esse cara aqui é o put, né, o accept, ele foi atualizado. O cancel é o delete. Para implementar o meu cancel, eu tenho aqui, configurando o meu header, eu recebo um nome como parâmetro, ele é bem parecido com get, e esse parâmetro nome, eu vou só concatenar com a informação, usuário excluído com sucesso, com o objetozinho JSON normal, como a gente já tinha visto. O próximo é o somar. O somar é interessante porque a gente consegue ver a passagem de 2 parâmetros para um método get. Às vezes é necessário. Aqui no somar eu configuro o header, crio o meu objeto. No retorno, no meu objeto, eu adiciono uma coluna chamada result, que esse result vai ser a soma do value 1 e value 2, que são os parâmetros de entrada do meu método somar. Em seguida, eu tenho o meu update. O meu update, apesar do nome, ele é o meu método post, meu verbo HTTP post, que é utilizado normalmente para inserir. Então, pode ser um pouco confusa a nomenclatura do DataSnap, mas o update é o post. Né? Aqui ele é praticamente igual ao put, né, ao nosso accept,
com a diferença que a mensagem que ele vai me retornar foi criado com sucesso. E por último, eu tenho ali o meu usuário, que é o meu JSON Array. Eu vou criar aqui um array com 3 objetos. Lista, JSON Array. Objeto 1, 2, 3, que são JSON Objects. Eu vou criar a minha lista JSON Array Create. Vou criar o meu objeto 1, vou adicionar o nome e a senha. Vou adicionar esse objeto 1 à minha lista. E assim eu faço com o objeto 2 e o objeto 3. Né? Então aqui eu atendi a todos os verbos HTTP, pelo menos os mais básicos. Existem alguns a mais por aí, mas não costumam ser utilizados. O básico que vocês com certeza vão ver em qualquer API é GET, POST, PUT e DELETE. E aqui no DataSnap, como vocês viram, para criar um novo endpoint, basta vir na minha classe de métodos e criar um método novo, né? Baseado nos parâmetros que forem definidos de entrada e de saída, a minha API vai responder e receber dados. Eu vou compilar aqui. Aqui eu vou dar um start. Eu tenho aqui o meu método default. Meu servidor está online. Eu tenho o meu método echo. Está retornando o que eu estou passando, Gladstone Matos. Se eu passar aqui dos reis, a gente vê valor, vê que não está amarrado. Ele me retorna dos reis. Método soma. Eu vou passar aqui os valores 10 e 20. Retornou 30. A soma foi feita corretamente. Vou colocar aqui 20 e 20. 40. Está respondendo corretamente. Usuário get. Aqui é interessante que o que vai dizer o que é que vai ser retornado, qual método vai ser chamado, vai ser o verbo HTTP. Eu tenho aqui o usuário get. Ele vai me retornar a lista de usuários, né? Eu tenho aqui os 3 usuários que eu criei. Se eu chamar o mesmo método, só mudando para post, vocês podem ver aqui que é exatamente o mesmo endpoint, não muda nada. Qual a diferença? Aqui no usuário post, além de usar o verbo post, eu vou passar um body para ele, raw JSON. Nesse JSON, eu estou passando um nome e uma senha. Vou fazer o post. O usuário Gladstone com a senha 123 foi criado com sucesso. Para a gente ver aqui, ó, Gladstone Matos 123 456. Gladstone Matos 123 456. Está respondendo de acordo com o que eu passo. Método put Gladstone atualizado com sucesso, né? Aqui foi o nosso accept. Aqui é o nosso update, aqui é o nosso accept, baseado na nomenclatura do DataSnap. Vamos mudar aqui para dos reis, para variar. O outro a gente usou Matos, né? E aqui a senha eu vou colocar 456123. Gladstone dos reis com a senha 456123 atualizado com sucesso. Por último, o verbo delete. Delete, né, que algumas pessoas chamam. Desse cara eu não passo body, né, como no put e no post. Passo apenas um parâmetro, como se fosse um get, para poder realizar a exclusão. Geralmente aqui vai ser passado o ID da entidade, né? O usuário Gladstone excluído com sucesso. Posso mudar para Gladstone dos reis Matos. Gladstone dos reis Matos excluído com sucesso. Então aqui a gente conseguiu ver a utilização básica do que eu acredito ser uma boa introdução, que é o que? Parâmetros get recebendo 1, 2 parâmetros ou mais, né? Eu posso acrescentar quantos eu quiser. E a gente conseguiu ver a utilização dos verbos HTTP mais comuns que vocês vão ver sendo utilizados em qualquer API. Get, post, put e delete. Entendeu? Basicamente, esse daqui, esse mesmo teste que a gente acabou de fazer aqui com o DataSnap Application, nós vamos reproduzi-lo utilizando todas as tecnologias e todas as formas de se trabalhar. Né? Aqui a gente está usando uma aplicação standalone, né?
O que é que eu posso já, como é que eu vou dizer? O que é que eu posso já dizer que eu aprendi, que eu pude observar, com a gente viu aqui de DataSnap? Primeiro é que ele requer algumas configurações. Né? O projeto padrão vem com bastante sujeira, digamos assim, é um problema de algumas linguagens, quando a gente tem assistentes, vem bastante sujeira, mas que não é um problema, dá para a gente limpar isso, deixar isso de uma forma mais elegante, por assim dizer. Como, por exemplo, eu vou estopar aqui o que a gente acabou de criar, vou instanciar o projetinho que eu criei antes de iniciar, como exemplo, que está publicado no meu GitHub. Tem exatamente os mesmos métodos, ó, funcionamento é exatamente igual. A diferença é que eu limpei, deixei realmente só o que precisa. A gente precisa do quê? De um servidor, de um despachador web, né? E de um servidor class, que é para poder passar a classe para o servidor. Mesmos 3 métodos, server methods, os mesmos métodos. A diferença é que aqui no servidor eu deixei mais limpo também, né? Eu coloquei aqui algumas programações para usar o botãozinho, só um botão Start Stop, a versão que eu usei do Delphi, o status e a porta. Eu vou configurar aqui a porta para 8089, do mesmo jeito do meu outro cara lá. Vou dar um play. Vou dar um start, 8089. Se eu vim aqui usar os mesmos requests, sem mudar nada, mudando só o servidor, o reflexo para o usuário final é 0. A gente vai repetir esses mesmos requests aqui para todas as tecnologias e formas de se trabalhar. A gente finalizou aqui agora a aplicação standalone. Temos aqui a standalone funcionando, né? Que é o nosso server, o server. É o outro Delphi aqui. Aqui é o carinha, né? Esse application event aqui ele também não é necessário, como vocês viram. Eu não preciso dele para poder fazer funcionar. Próximo passo aqui que eu vou mostrar para vocês agora, a forma standalone, se tem uma coisa, é meio que uma ideia que eu tenho a partir de uma certa experiência. Se você vai distribuir a sua API para o seu cliente e o seu cliente não tem uma equipe de infra, um conhecimento, eu recomendo utilizar aplicações standalone, porque por experiência própria é muito dificultoso quando você precisa configurar servidor e às vezes a empresa não oferece esse serviço, se torna um pouco dificultoso a ajudar o cliente. Configurar IS, configurar Apache é um trabalho complicado. Quando dá problema, dependendo do problema, pode ser muito complicado. Se você não tiver na sua equipe uma pessoa com bastante conhecimento ou na empresa um setor responsável, eu recomendaria hoje em dia distribuir da forma standalone. Agora, se o cliente final ou você vai publicar e vão apenas conseguir, aí eu recomendo já você não fazer um standalone. Tem outras formas melhores de fazer. Como, por exemplo, se você tem uma aplicação sua e você vai ter uma API sua que vai ser consumida pela sua aplicação e vai ficar disponível para todo mundo, a gente pode, por exemplo, criar uma DLL com a tecnologia Zap, que vai ser o próximo projeto que a gente vai criar aqui. Nesse mesmo Project Group, eu vou criar aqui um cara chamado Zap. Eu vou renomear esse carinha aqui para aplicação. Vou ter até com a acentuação aqui, mas eu vou tirar. Apesar de que o Delphi aceita acentuação em métodos, em nomenclaturas, eu não recomendo utilizar. E vou salvar esse Project Group aqui com o nome de DataSnap. Salvei aqui. Pronto. Próximo passo aqui vai ser criar o nosso projeto Zap. Né? Como a gente viu aqui na apresentação, o próximo passo vai ser o projeto Zap, que vai ser implantado no IIS. Vou mostrar para vocês.
utilização. O que é comum aos dois, que a gente viu aqui, foi a composição, o funcionamento, a URL base na configuração, endpoints, como acessá-los, e os verbos HTTP. Eu não vou chegar ainda nas observações. Eu acho interessante deixar as observações para depois que a gente vê os dois projetos. Mas eu acho que já deu para a gente ver alguns pontos positivos e negativos, né? Nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom. Tem que pesar. Dependendo se for uma API para utilização interna da empresa, já não fica tão problemático, tão feio ter um endpoint tão complicado, digamos assim, né? Se for para botar para um cliente final, eu acho que quanto mais enxuto, melhor. Aí aqui já se torna talvez um problema. E fora o grande problema, que é praticamente unânime no DataSnap, que ao meu ver inviabiliza ele para utilização em qualquer projeto grande, é o gerenciamento de memória. Quando a gente for fazer uma comparação um pouco mais fiel, um pouco mais milimétrica nas três tecnologias, a gente vai ver que o gerenciamento de memória do DataSnap é horrível. Ele consome memória e não libera. Entendeu? Então isso é um ponto muito negativo que a gente tem nele. E a gente vai ver isso na prática um pouco mais à frente nos testes. Basicamente, pessoal, o que a gente tinha para ver hoje era isso. Eu acabei esticando um pouco de tempo, até pelo ritmo que eu já vi que a gente conseguiu ter um projeto hoje. Nós temos ainda para ver aqui, deixa eu ver aqui, temos mais 3, 4, mais 6 projetos. Creio eu que não vai ser um dia por projeto, porque alguns deles são bem rápidos, né? Diferente do DataSnap, algumas tecnologias que eu vou mostrar para vocês aqui não necessitam de configuração em componentes. São tecnologias que, com 2 linhas, você consegue criar uma API. Então, eu acho que não vão ser, sei lá, 6 dias. Mas, no ritmo que a gente está agora aqui, se todos concordarem, acho que a gente poderia começar amanhã 5h10, 5h20, assim que possível. Né? Por volta de 5h15, 5h20, eu vou tentar já entrar na sala e se todos chegarem cedo, a gente já começa para tentar ganhar mais tempo. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Cara, eu diria que o maior peso é a tua equipe e a utilização dela. Porque uma experiência pessoal, fui requisitado a fazer uma API REST para fazer uma integração. Na época eu não tinha tanto conhecimento quanto eu obtive depois de tudo que eu fiz para poder preparar o treinamento. E por isso optei em fazer em C Sharp, por já ter o conhecimento e sair mais rápido, né? Um prazo a se cumprir. Só que como eu tive que utilizar o banco que é da minha aplicação Delphi, muitos processos eu tive que duplicar. Então, por exemplo, nessa situação, eu não teria usado C Sharp, eu teria usado Delphi, mas por empecilho, infelizmente não tinha conhecimento na época, nós tínhamos um prazo apertado, nós fizemos em C Sharp. Mas o que vai dizer se você vai fazer ou não em um ou outro, principais requisitos, ao meu ver, é a sua equipe, né? Se na sua equipe tem os membros dominam as duas linguagens, se dominam mais Delphi, se dominam mais C Sharp, para que vai servir? Porque se no meu caso eu criei uma API em cima de um ambiente, de uma aplicação desktop, Delphi, então tu vai conseguir aproveitar mais coisas se tu tivesse feito em Delphi, né? Eu não consegui aproveitar, eu tive que duplicar bastante coisa. O teu custo, né? Porque hoje tu consegue publicar uma API Delphi no Linux. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu não tenho um exemplo funcionando, mas não é complicado, é muito fácil. Mas qual é o empecilho?
Isso só nas versões mais atuais. A x16, por exemplo, não tem essa funcionalidade. Então, tu quer baratear teu servidor, é mais barato tu ir para um .NET Core, né? Ou para uma linguagem nativa Linux. Mas hoje em dia o .NET roda no Linux de boa, tranquilo. Então, dá para utilizar o .NET. Eu iria para o .NET se fosse... Já barateia muito o teu servidor. O custo de uma máquina Linux na Amazon, por exemplo, é muito mais barato do que o custo de uma máquina Windows para poder colocar uma API Delphi. Então, é aquela história, não tem bala de prata, tem que avaliar a situação. Dependendo da sua situação, você pode achar melhor utilizar uma tecnologia ou outra, né? Como a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, eu tenho 3 formas diferentes de criar APIs em Delphi, cada uma com as suas vantagens e desvantagens. E a gente tem que pesar elas. E as próximas 2, depois da Snap, vai ser uma briga acirrada, que eu vou mostrar para vocês que elas ficam pau a pau, e o que, na minha opinião, fez a diferença na escolha de uma tecnologia para um próximo projeto futuro que nós temos em mente, vai ser alguns detalhes que acabam fazendo uma diferença razoável na hora da prática, entendeu? Então, eu diria isso. Sempre avalie a situação. Você nunca vai ter uma bala de prata para resolver para você o problema. Cada caso é um caso. Começando por essas perguntas que eu te fiz aqui, por esses pontos que eu levantei, eu acho que é a base para você começar a pensar em qual caminho você vai seguir. Beleza? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Todo mundo tranquilo? Show de bola, pessoal. Pois eu aguardo vocês amanhã, por volta de 5h15, 5h20. Como assim, o acordado foi 5h30, eu vou esperar até 5h40, que é a margem que eu dei de tempo para todos. Mas quanto mais cedo a gente puder começar, melhor, viu, pessoal? Pois obrigado aí. Até amanhã.